Fala, fala pessoal da Escola Israel Leocádio. Estou mais uma vez aqui com vocês. Aqui quem fala é o professor Eduardo Marques. Vamos falar mais uma vez, da globalização e economia mundial. Essa aqui é a parte 2. Para quem não viu a parte 1, recomendo vocês assistirem primeiro a parte 1, depois vocês voltam aqui, beleza? Mas se já assistiu a parte 1, vamos lá para essa parte 2, ok? Que é a continuação, beleza? Vamos lá. Bem, primeiro vamos ver uma ideia importante sobre a regionalização do mundo por critérios socioeconômicos em Norte e Sul. Veja que essa linha divisória que separa os países do Norte e do Sul, no critério socioeconômico, ele não segue a ideia da linha do Equador, A linha do Equador, ele divide a Terra em dois hemisférios, tanto no Norte como no hemisfério Sul. Mas essa linha, ela está dividindo em outros critérios, em outros fatores, que nesse caso é o fator socioeconômico que está fazendo com que a divisão seja diferenciada. Então, essa linha ela não segue a linha do Equador, ok? Então, quando eu falo de Norte e Sul, eu estou falando, nesse caso, dos critérios socioeconômicos. Então, veja, nessa cor um pouquinho mais amarelada, nós temos os países com uma economia mais desenvolvida, mais industrializada, onde eu tenho países onde mantém uma economia muito mais estável, que lideram as potências econômicas no mundo, mas também dentro desses países, nessa divisão, nós temos características de países provenientes de antigos modelos econômicos socialistas, Então, foram países de históricos socialistas, socialista entre aspas, Nós sabemos que é um termo bastante errôneo, tido como forçado, dizer que são países socialistas. Sabemos que a ideia de socialismo ele nunca foi implantado de forma verdadeira no mundo, como no caso aqui a Rússia e o Cazaquistão, Você pode até achar estranho. Veja que a Austrália e a Nova Zelândia ele está dentro desse critério de países do norte. E algumas ilhas também aqui da Oceania, nós podemos observar que também está dentro da divisão do norte, também está sendo classificado como os países do norte, Mas sabemos que essa linha ela é muito geral, ela faz uma divisão muito generalizada. Então, pode ser que dentro dos países europeus, ou dentro de países aqui da Ásia, essa regionalização um pouquinho mais do Oriente Médio, nós podemos encontrar países que poderiam se encaixar muito mais na parte sul do que na parte norte. Mas veja que essa linha ela é totalmente vulnerável, variável, ela pode modificar de posição dependendo aí das mudanças, das alterações socioeconômicas, Então, é uma linha que a todo momento está sendo atualizada. O nosso Brasil está aqui na parte sul, assim como toda a América Latina, no México até a Argentina, ok? Vamos lá. Essa aqui é a teoria dos mundos, Vamos observar aqui que em azul, nós temos os países do primeiro mundo, são os países mais desenvolvidos, como aqui os Estados Unidos e o Canadá. Nós temos aqui a Europa, principalmente a Europa Ocidental, os países escandinavos também aqui da Europa, ok? Nós temos o Japão, ok? O Japão aqui, essa ilhazinha, aliás, esse arquipélago, e a Austrália, compondo aqui os países mais desenvolvidos, certo? Os países do segundo mundo são países socialistas ou de economia planificada. Socialistas, como falei para vocês, entre aspas, são países que vieram dessa história socialista, como a Rússia, os países do leste europeu, a China também, pode ser considerada aí país de segundo mundo, Então, os países de terceiro mundo são os países mais periféricos, ou subdesenvolvidos, com frequências marcadas
por disputas entre capitalismo e socialismo. São esses países aqui em verde, como a América Latina, né? Aqui do México, a Argentina, a África como um todo, o Oriente Médio, né? Aqui a parte mais sul da Ásia, sudeste asiático, certo? A Coreia, as Coreias, podemos dizer aqui que a Coreia do Sul, ele pode estar transitando para a parte azul, né, do mapa, mas ainda que a Coreia do Sul, ele está na parte de terceiro mundo. Já a Coreia do Norte, que está acima aqui da Coreia do Sul, nessa onde o laser está apontando, está no segundo mundo, porque é um país socialista, que veio de uma história socialista, quer dizer, de economia planificada, né? E todo o Sudeste Asiático também, e parte da Oceania, principalmente os arquipélagos, as ilhas aqui, ok? Os países emergentes são países subdesenvolvidos que acabaram se industrializando, né? Vou marcar aqui para vocês, ou estão se industrializando recentemente. Não são países de industrialização recente. Por exemplo, Brasil, México, né? Argentina, Índia, China, África do Sul, Taiwan, Indonésia e Malásia. Podemos colocar aqui os BRICS, né? E são países também emergentes. A mão de obra é barata, certo? Então, a infraestrutura energética é razoável, assim como as comunicações e os transportes. O mercado consumidor está em crescimento, principalmente o terceiro setor da economia, né, que são o serviço, o comércio, e são países totalmente abertos para o mercado externo. Então, são países que estão totalmente em intensificação do neocolonialismo e do neoliberalismo, beleza? As transnacionais, né, são empresas que operam fora do seu país sede, né? Mas é muito comum a gente encontrar uma confusão, né? É transnacional ou multinacional, né? Como eu falei aqui no slide, as transnacionais elas são conhecidas como multinacionais. Só que o termo multinacionais ele é um termo muito errôneo, porque dá uma ideia de que as empresas têm várias nacionalidades, que isso não existe, né? Uma empresa ela tem uma nacionalidade, certo? Mas para que essas empresas transnacionais possam operar em outros países, elas precisam se mostrar multinacionais, elas precisam se mostrar que são globalizadas, elas precisam se mostrar totalmente sem nacionalidades para que ela possa ser aceita em outros países de fora, né? Países com culturas diferentes, com tradições diferentes, com leis, regras diferentes. Então, é comum a gente observar, encontrar empresas que tentam esconder de onde vêm para que elas possam ser aceitas para onde elas vão, beleza? Os financiadores da economia mundial, nós temos três, né, principais. O primeiro é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Tem das funções e objetivos de estabilizar os mercados, aliás, os sistemas monetários, promove acordos monetários, né? Também tem o objetivo de facilitar o comércio internacional, o comércio externo. Ele concede empréstimos a países que estão endividados, mas em contrapartida, o FMI obriga a esses países a implementar mudanças e medidas de ajustes econômicos. Quer dizer, o FMI, se por um lado ele empresta, por outro lado, o FMI obriga que os países possam se reestruturar e apresentar um plano de organização econômica, né? Já o Banco Mundial, ele tem a ideia de ajudar os países que vieram devastados de guerras, né, por motivo de guerras, ou até catástrofes naturais, né? Concede empréstimos aos países mais pobres e financia projetos para esses países pobres. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. Ela determina as diretrizes básicas do comércio internacional e impõe sanções a países que praticam
Protecionismo. Se você não está lembrado o que é o protecionismo, é uma prática muito comum dos países mais ricos de defender os seus produtos internos. Ele acaba tornando os seus produtos internos mais baratos e os produtos de fora mais caros. Assim ele protege os seus produtos internos, né? Tornando os produtos externos mais caros, e aí você acaba incentivando a população do seu país a comprar os produtos nacionais e não os produtos internacionais, beleza? E outra coisa, o FMI estabelece o livre mercado. Os blocos econômicos, nós temos três características principais. O livre comércio, né, que é o livre comércio de mercadorias, investimentos entre os países membros de um bloco econômico, a eliminação gradual das taxas de importação e também das tarifas alfandegárias. Essas tarifas alfandegárias é como se fosse um imposto sobre os produtos que vêm de fora, né? Então, ele se limita ao comércio, né? Ele se limita ao âmbito comercial. A União Aduaneira é a zona de livre comércio com uma adoção de uma tarifa, apenas uma tarifa externa única e uma política comercial comum a todos os países membros de um bloco econômico, né, para que não aconteça injustiças, né, e para que os países que participam de um bloco econômico possam crescer de forma conjunta, né, unida, certo? E o mercado comum é a livre circulação de mercadorias, serviços, mão de obra, capitais e abrange as leis industriais, financeiras, ambientais e educacionais. Bem, aqui nesse slide nós podemos observar os principais blocos econômicos do mundo, né? A iniciar a PEC, e são esses países que estão listrados com linhas diagonais. Podemos observar aqui que a Rússia, a China, Japão, o Sudeste Asiático, pegamos aqui a Oceania, né, com a Austrália, Nova Zelândia, né, esses países aqui da Oceania. Podemos observar aqui o Chile faz parte também, Peru, os países da América do Norte, como México, Estados Unidos e Canadá, certo? Todos eles fazem parte da PEC, quer dizer, um bloco muito extenso, inchado, né, um bloco que gera mais dinheiro no mundo, né? Então, a PEC, né, que é a cooperação econômica da Ásia e Pacífico. Então, são países da Ásia, né, que se juntaram também com países banhados pelo Oceano Pacífico, um grande bloco econômico que movimenta muito dinheiro, certo? Então, vamos para o próximo aqui, que é a ASEAN, certo? Esses países aqui do Sudeste Asiático, pegamos também aqui países da Oceania, né? A ASEAN, que é essa associação de nações do Sudeste Asiático, certo? Então, é um bloco econômico que promove essa cooperação dos países do Sudeste Asiático, e é um bloco econômico que estão os países que são os tigres asiáticos de terceira geração, de segunda geração, né? Podemos dizer assim. São países que crescem bastante, com economia em crescimento bastante vertical, certo? O próximo aqui é o CARICOM, né? São dois paísezinhos, tem também países presentes no Caribe, né? na América Central. O CARICOM, que vocês podem observar de forma mais nítida, a Guiana, o Suriname, né? Que é o mercado, né? A comunidade de mercado comum do Caribe, né? Então, é um bloco que vem se reformulando, que vem mudando suas estratégias, seus objetivos, funções, né? Que vem se reestruturando de forma contínua, tá? Então, é comum a gente observar mudanças profundas nesse bloco, certo? O CEDEAO, né? Que são países aqui do oeste africano, né? São países que pegam uma partezinha do norte da África, né? Da África mais saariana e da África subsaariana, certo? Esse CEDEAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África do Oeste, certo? A CEI, que são a Comunidade dos Estados Independentes. Você pega aqui a Rússia com seus antigos países que faziam parte da Federação Russa, né?
a antiga Federação Russa, a grosso modo dizendo, né? Então é um bloco econômico liderado pela Rússia e que rivaliza regionalmente com a União Europeia, né? Com essa cozinha azul mais clara, né? É o bloco mais antigo do mundo, o primeiro bloco a ser formado, tá certo? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então vocês podem observar que pega boa parte da Europa, que tem muitos países membros. É comum alguns saírem, outros entrarem, né, na União Europeia. Você pode observar que tem aqui um país que faz parte da União Europeia, né, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela é um território ultramarino da França, né? Então todos nós sabemos que a Guiana Francesa, ele faz parte porque é um território que pertence à França, né? Então é importante frisar isso daí. Então o próximo aqui é o MCCA, certo? Que é o bloco dos países da América Central, certo? O MCCA é o Mercado Comum Centro-Americano, tá? O Mercosul está aqui em verde, é o nosso bloco econômico, faz parte do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Vem também modificando alguns países membros, alguns saem, outros entram, né? Dependendo aí da situação política, né? Econômica também. Mas o Brasil é líder nesse bloco, podemos dizer assim. O Pacto Andino é outro bloco aqui da América do Sul, que rivaliza com o Mercosul, né? Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, certo? O SADC, que é o bloco econômico do sul da África, onde você tem a África do Sul como um país líder desse bloco econômico, certo? O SADC é essa comunidade de desenvolvimento da África do Sul, né? A USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá, está aqui na América do Norte, né? É o antigo NAFTA, né? Representado aqui nessa cor mais vermelhozinho escuro, né? Podemos dizer assim também. Beleza? Vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Desculpa por isso, né, pessoal? Mas é isso daí. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.